Você já ouviu falar sobre os frutos da carne? Você sabia que eles são prejudiciais à nossa saúde? Eu me chamo Joel e a nossa reflexão de hoje é: os frutos da carne geram doenças, ou seja, os frutos da carne são prejudiciais à nossa saúde. Talvez você nunca tenha ouvido falar sobre os frutos da carne, mas não tem problema. A nossa reflexão é para que você saiba quais são os frutos da carne e quais são os malefícios que eles nos trazem. No livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 em diante, você vai encontrar lá 16 frutos da carne. Mas eu quero, devido ao nosso tempo, especificar apenas alguns dos frutos da carne. Mas de antemão eu quero dizer a você que todos esses frutos da carne, eles são prejudiciais à nossa saúde. E por que razão? Porque eles estão diretamente ligados às nossas emoções. Os estudos científicos, eles têm mostrado que as doenças elas originam a partir da nossa mente. E do ponto de vista holístico, toda a doença é uma emoção não resolvida. Nós podemos concluir que quando nós resolvemos alguns fatores relacionados às nossas emoções, o nosso bem-estar ele melhora. O primeiro fruto da carne que eu quero ressaltar é a questão da ira. Nós vivemos numa sociedade onde as pessoas se iram, se irritam facilmente, mas não sabem elas que isso são prejudiciais à sua saúde. No livro A Arte de Liderar Pessoas, o Jamil Albuquerque contou que ele encontrou com um amigo uma determinada vez e observou que o seu amigo estava bem debilitado de saúde. E ao observar um dos seus braços, ele percebeu que o braço estava paralisado. E ele então perguntou ao seu amigo: o que aconteceu? Ele disse: pois é, Jamil, eu estou com 56 anos, vivi com a minha esposa vários anos e me separei dela, e poucos dias depois de me separar da minha esposa, eu tive um derrame cerebral. E aí o Jamil ficou intrigado, mas como que aconteceu isso? E aquele homem então explicou: pois é, Jamil, eu era uma pessoa muito ranzinza, qualquer coisa me irritava. Por exemplo, se eu deixasse o carro no estacionamento e alguém encostasse o carro próximo do meu que atrapalhasse de eu sair, eu já ficava irritado, eu já queria brigar. Se eu antigamente eu tivesse refletido um pouco mais, ele disse ao Jamil, não teria problema nenhum se o carro estava próximo ao meu. Qual seria o problema? Eu saía pela porta do passageiro e não teria problema algum, estaria tudo resolvido. Mas infelizmente eu era uma pessoa muito irritada, muito ranzinza. Eu vou dizer logo, eu caçava pena em casca de ovo, e isso debilitou a minha saúde e fez com que eu tivesse esse derrame cerebral. Pouco após contar essa história, aí o Jamil Albuquerque ele relata no seu livro essa questão da pessoa ser ranzinza, irar-se. Ele disse dessa maneira: se para acender uma lâmpada é preciso queimar a gasolina, para acender a intolerância, a ranzinze, é preciso queimar a saúde. Quantas pessoas queimam, quantas pessoas estragam a saúde por ser ranzinzas, por irar-se, por irritar-se realmente à toa. Portanto, é preciso a gente atentar por essa questão aí
que é a questão da ira, de procurar controlar as nossas emoções, para que assim a gente possa ter uma qualidade de vida melhor. O Dr. Rodolfo Williams, ele diz que uma pessoa, por exemplo, que ela perde a paciência por estar numa fila, perde a paciência, se irrita quando está em um trânsito, ele diz que essa pessoa, o cortisol dela, ele aumenta 40 vezes mais. E ele diz que uma pessoa que vive uma vida dessa maneira, ele cita no seu livro, ela tem a probabilidade de não chegar aos 50 anos de idade. Então veja o que é a ira, o que é a pessoa ser ranzinza, se irritar facilmente. E nós observamos também, conforme disse até um provérbio de Salomão, ele disse: não te apresse no teu espírito a irar-se, porque a ira abriga-se no meio dos tolos. Ou seja, Salomão está dizendo que a gente se irar é pura tolice da nossa parte. E como disse William Shakespeare, ele disse que a raiva é um veneno que nós bebemos, pensando que quem vai morrer é as outras pessoas. E a grande questão, a raiva é um veneno que está envenenando a nós mesmos. E quem vai morrer, quem vai se prejudicar é nós mesmos. E nós sabemos que até na sociedade em que nós vivemos, quantas vezes as pessoas tentam nos tirar do sério, quantas vezes as pessoas tentam nos irritar, e se a gente confrontar, será pior para nós. Se nós ficarmos com raiva, ficar com a nossa mente voltada para aquilo que a pessoa falou, disse de nós, aí é que nós vamos ficar doentes. E as pessoas que muitas das vezes nos maltratou, elas estão bem tranquilas, não está nem aí para nós. Portanto, é preciso da gente controlar as nossas emoções, não se irar assim tão fácil, não se irritar, ter calma, ter paciência, e é dessa maneira que a gente vence. Senão, o contrário é que nós vamos ficar doente. Outro fruto da carne que é preciso de se destacar é a inveja. A inveja também é algo que adoece, porque o invejoso é aquela pessoa que ele deseja ter aquilo que é do outro, e isso ele não vai conseguir nunca, porque em primeiro lugar, a inveja, ela por si só, ela já é uma doença. Então a questão da inveja também, ela é prejudicial à nossa saúde. Quem é o invejoso, por exemplo? Só para dar um exemplo, diz que um dia Deus, ele falou a uma pessoa: pede o que você quiser, que eu vou dar em dobro para o seu próximo. E aquela pessoa invejosa, ele diz assim: eu quero que o Senhor fure um dos meus olhos. Você entendeu a história? Significa que se Deus diz que vai dar para o outro em dobro, então significa que ele quer que fure os dois olhos da outra pessoa. Veja bem a questão da inveja. Ela é prejudicial à nossa saúde, e nós não precisamos de ter inveja de ninguém. Eu tenho dito que o mesmo Deus que abençoa lá, abençoa cá. A grande questão é a gente nos esforçar e ir em busca dos nossos objetivos, que com certeza nós os alcançaremos. Portanto, a inveja também é outra coisa que prejudica a saúde. E por outro lado, a questão das porfias, das contendas. O que é porfiar? É você discutir, é você contender. Quantas vezes as pessoas, eles se irritam, eles ficam vermelhos, ficam nervosos, chegam a ponto de se agredir por estarem defendendo, por exemplo, o seu clube de futebol, a sua religião, e acaba entrando com esses confrontos que acaba prejudicando as suas próprias saúdes. Existe um provérbio que ele disse dessa maneira:
Dentro de uma discussão, existe 3 opções: a minha, a sua e a correta. O que ele está querendo dizer? Que às vezes eu e você, que nós estamos dialogando ou discutindo algum assunto, nenhum de nós dois temos razão. A razão às vezes está fora de nós. E muitas das vezes as pessoas, elas lutam, elas brigam, elas discutem, entram até em contenda, ficam inimigas por conta de confusão, de porfias, de discussões. E isso é realmente também prejudicial à nossa saúde. Por essa razão, sábio foi Sócrates, o maior sábio da Grécia. Quando perguntaram sobre a sua sabedoria, ele fez questão de dizer: só sei que nada sei. Portanto, dentre esses frutos da carne que eu especifiquei, a ira, a inveja, a contenda, tem tantos outros, como a bebida também é fruto da carne, é aquele desejo, não é isso? Para saciar os desejos da carne, não só apenas a bebida, mas outros tipos de vícios que acaba também sendo prejudicial à nossa saúde. Se você quiser dar sequência para ver os outros frutos da carne que são prejudiciais à saúde, basta você olhar lá no primeiro slide no livro de Gálatas, capítulo 5, que eu fiz menção, e você vai ver como os frutos da carne, eles são prejudiciais realmente à nossa saúde. Portanto, que nós possamos vencer esses frutos da carne e viver o fruto do Espírito, ou os frutos do Espírito, que será assunto do próximo domingo. O nosso comentário de hoje sobre os frutos da carne geram doença, eles estão aqui relatados aqui no meu livro, Viva com Saúde, Viva com Disciplina. Nesse livro eu comento sobre todos os frutos da carne que eles são prejudiciais à nossa saúde. Portanto, vençamos os frutos da carne, agindo com outras virtudes, outros frutos fundamentais que eu falarei no próximo vídeo, que são importantes para a nossa saúde. Estou chegando ao fim. Obrigado por me assistir, me acompanhar, me dar essa honra. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos, dê as suas sugestões de outros vídeos. Nesse canal nós falamos sobre as 7 áreas da vida: espiritual, mental, física, emocional, financeira, familiar e profissional. E nessa aula de hoje, ou seja, nesse vídeo, nessa reflexão de hoje, nós falamos aí da questão emocional, nós falamos da questão mental, e que para a gente realmente ter uma boa mente, as nossas emoções desenvolver para aquilo que é bom, que nós possamos realmente vencer esses frutos da carne, sempre com pensamentos positivos. E eu termino aqui com as palavras do Tim Harv Eker, que ele diz que pensamento geram sentimentos, sentimentos geram ações e ações geram resultados. Se os nossos pensamentos forem bons, com certeza os nossos sentimentos serão bons e, por consequência, nós alcançaremos bons resultados. Até o próximo domingo e um grande abraço a todos vocês.